Boa noite, Fabrício. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos que estão entrando. Tudo bem com vocês? Salve Maria. Vamos colocar aqui o nosso querido Vitor para dentro da live. Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos. Hello, Vitor. Agora sim. Tudo bem? Tudo bem? Você está me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. Tudo bem com você, meu Tudo querido? bem? Como é que tá a família? Tudo bem, graças a Deus. Hoje estou, como não sei se você lembrou disso ou não, a pandemia impediu-me um pouco, mas eu sou diácono, né, da Igreja Católica. Sim. Na divulgação você colocou só advogado, etc., sem problemas. Eu sou também, mas também sou diácono da Igreja Católica, ordenado um pouquinho antes da pandemia, pude exercer muito pouco o ministério, porque infelizmente a pandemia aí dificultou bastante. Todos os domingos estou na igreja, com todos os cuidados devidos, mas aquele ministério mais amplo quase não tive oportunidade de exercer. Porém, estou aqui hoje, agradeço também ao meu bispo, Dom Jorge, que autorizou a minha participação, né? E vi que vários outros clérigos também participaram antes de mim. O Dom Fernando Rifan, né, que abriu as conferências, depois Padre José Edilson, que é um padre muito querido, tenho um grande carinho por ele. E também, acho que ontem, né, ou anteontem, foi o Padre Marcos Vinícius. Foi ontem. Padre Marcos Vinícius, que conheço há 20 anos, quando eu tinha 17 anos e ele tinha 19, da paróquia de Santo Afonso, na Tijuca. Então, hoje ele é padre e eu sou diácono, né? Que Então, uma grande bênção. responsabilidade falar depois dessas pessoas todas. Ah, mas você tem total envergadura para isso, meu querido. Pode ter certeza. Né? E eu sempre esclareço aqui a todos que estão entrando. Primeiro, dou as boas-vindas, né, a você, em primeiro lugar, que aceitou o nosso convite. Muito obrigada. Realmente, o objetivo central do nosso curso, Doutrina Social da Igreja, é nada menos do que a formação dos católicos. Eu tenho dito isso insistentemente, porque não é só por uma questão de eleição. As pessoas, às vezes, elas ficam muito presas ao momento que a gente está vivendo, normal, porque as eleições estão chegando, né? Domingo nós temos aí eleições municipais, mas não é somente essa eleição. Né? A gente tem que se preocupar em formar mesmo as consciências dos católicos, que é como manda a Santa Igreja. Por isso que surgiu a oportunidade e também, eu diria, essa inspiração. E eu sempre falo, viu, Vitor, que essa inspiração, sabe onde surgiu? Numa missa, justamente com o padre José Edilson. Por quê? Ele estava dando a sua homilia e ali falando sobre a festa de Cristo Rei, porque foi justamente no dia de Cristo Rei, né? Pelo calendário extraordinário, melhor dizendo, na forma extraordinária, né? Do rito romano. E aí, não sei porquê, mas me deu assim um start. Falei, meu Deus, por que a gente não faz um curso de doutrina social da igreja para abordar todas as encíclicas necessárias, magisteriais, que compõem a DSI, né? E foi aí que surgiu. E aí eu fiz questão de chamar vários nomes que eu tenho certeza que são pessoas absolutamente especializadas, né? Quando eu falo especializadas, eu me refiro assim, pessoas que entendem verdadeiramente do assunto e que vão passar com clareza e também com riqueza de detalhes. E você, certamente, é uma dessas pessoas. Então, Vitor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Te dou as boas-vindas. E também não quero me alongar muito, porque o tempo é seu, né? Eu estou aqui apenas como aluna, tenho dito isso sempre também. Estou aqui como aluna, como espectadora e quero, por favor, que você fique à vontade para expor esse tema tão importante que é sobre a encíclica Mater et Magistra. Então, fique à vontade, Vitor. E muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço também a todos que nos assistem nessa live no Instagram. Então, sem maiores delongas, vamos ao tema, até porque a encíclica Mater et Magistra é uma encíclica longa e, obviamente, eu não terei condições de tratar de todos os temas, mas buscarei tratar dos principais. Então, em primeiro lugar, ela foi escrita em 1961, em 15 de maio, publicada em 15 de maio de 1961. Por que esse ano? Para comemorar os 70 anos da Rerum Novarum. Eu vi que já nessa série já foi falada da Rerum Novarum. Então,
Para comemorar exatamente 70 anos da Rerum Novarum, o Papa João 23, São João 23, né, canonizado recentemente, ele compôs essa encíclica em 15 de maio de 1961. Esse que foi chamado o Papa Bom, era o apelido que ele recebeu, e que talvez o fato mais marcante do seu pontificado foi a abertura do Concílio do Vaticano II, um ano depois, em 1962. Né? Então, ele escreve essa encíclica sobre a recente evolução da questão social à luz da doutrina cristã. Então, nós estamos falando aqui, como em todas as outras séries, de doutrina social da Igreja, que é abreviada DSI. Então, quando eu falar DSI, entendam doutrina social da Igreja, um documento magisterial. Então, nossa ideia aqui é comentar rapidamente os principais pontos dessa encíclica. É muito extensa, muito grande, não teremos tempo para falar de tudo, mas quero tratar dos pontos principais. O primeiro ponto que eu queria tratar, que é muito interessante, é o seguinte: como documento magisterial, ela abre com uma afirmação de caráter doutrinal. A começar pelo nome, Mater et Magistra. Os documentos pontifícios, eles sempre começam com as duas primeiras palavras em latim que iniciam. No caso aqui, Mater et Magistra, mãe e mestra. Por quê? Porque começa assim: mãe e mestra de todos os povos, a Igreja Universal foi fundada por Jesus Cristo, a fim de que todos, vindo no seu seio, no seu amor, através dos séculos, encontrem plenitude de vida mais elevada e penhor seguro de salvação. Então, veja, mesmo que se trate de uma encíclica que vai cuidar de temas sociais e econômicos, ela começa com uma afirmação doutrinária, na verdade, fé bastante tradicional, de que é por meio da igreja que Jesus fundou que nós temos o penhor seguro da salvação. A igreja como continuação histórica e corpo místico do próprio Cristo na terra, onde se dá a salvação. Então, se nós não temos... Essa é a primeira frase. Então, se nós não temos isso claro, nós vamos achar que o Papa está a falar apenas de politicagem. Alguns até podem achar que o Papa seria socialista ou coisa que o valha, sendo que ele rejeita claramente ao longo da Mater et Magistra qualquer ligação entre o cristianismo e o comunismo e o socialismo, mesmo moderado, inclusive. Então, veja, antes de tudo temos que olhar com olhos de fé. A igreja como mãe e mestra. E aí, São João 23, ele retoma algo que talvez muitos não saibam, mas que é doutrina bastante tradicional da igreja. A igreja não se declara apenas mãe e mestra em questões sobrenaturais, ligadas à revelação, mas também questões ligadas aos costumes, à moral e à moral natural. A igreja sempre se colocou como a intérprete última da lei natural. Por isso ela pode falar como mãe e mestra não só dos cristãos, mas como mãe e mestra de todos os povos. É assim que ele começa, mãe e mestra de todos os povos. Então a igreja também é a intérprete última da lei natural. Por quê? Porque a fonte, tanto da revelação divina como da lei natural, é a mesma, Deus. Por isso, no direito canônico, por exemplo, nós falamos do direito divino, que se biparte em duas espécies: o direito divino positivo, a revelação, as coisas que sabemos por conta da revelação. Por exemplo, que Deus é não só uno, mas trino. Ou que um pedaço de pão e um pouco de vinho podem mudar-se, transubstanciar-se no corpo e sangue de Cristo. Coisas que nos foram reveladas, o direito divino positivo. Mas também tem sua origem em Deus a estrutura natural da realidade. A estrutura natural da realidade, o modo como Deus plasmou a realidade natural, também tem sua origem em Deus, a lei natural, o direito natural. Portanto, a igreja é mãe e mestra tanto das questões sobrenaturais como do chamado direito divino natural. Por isso, pode falar daqueles princípios éticos e morais que afetam as realidades políticas, sociais e econômicas. Não é que a igreja quer delimitar nos mínimos detalhes as questões políticas, sociais e econômicas de cada povo, de cada país. Mas ela vai lançar princípios e diretrizes éticos e morais, iluminados, obviamente, pela revelação, mas alguns deles válidos, do ponto de vista natural, para todos os povos. Então, por isso, o nome
mãe e mestra de todos os povos, tá bem? E também São João 23 nos lembra na introdução o seguinte, que o cuidado da igreja é com a pessoa humana em sua integralidade. Obviamente, o cuidado principal, ou princípio, é o cuidado com a salvação, o aspecto sobrenatural, ok? Porém, Deus não descuida também dos aspectos naturais. Ele dá o exemplo de próprio Jesus Cristo, que muitas vezes, depois de pregar sua doutrina, tinha pena da multidão que estava com fome, que estava o dia inteiro seguindo e dizia, tenho pena de toda esta gente, por exemplo, lá no Evangelho de São Marcos. E muitas vezes Jesus curou, realizou milagres de multiplicação de pães, de peixes, para dar de comer às pessoas. Veja, nem só de pão vive o homem. O pão material não é a finalidade última do homem, mas o próprio Senhor Jesus não descuidou também das necessidades humanas naturais. Então, a igreja também se sente habilitada a falar desses temas, ainda que lançando princípios e diretrizes, e não necessariamente determinações concretas que vão ficar a cargo das autoridades civis e da população também de cada nação, obviamente, né? Em que contexto histórico essa encíclica é escrita? O próprio Papa situa o contexto histórico em que ela é escrita. Então, lá na introdução, ele vai dizer que no campo científico, técnico e econômico, o contexto em que ele escreve é um contexto um pouco diferente do anterior, da Rerum Novarum, por exemplo, porque havia sido descoberta a energia nuclear, que poderia ser utilizada tanto para fins bélicos, como também para fins pacíficos, as questões envolvendo geração de energia, por exemplo, né? As possibilidades abertas pela química para os produtos sintéticos, e que gerava também uma nova relação do trabalho, da necessidade, da quantidade de trabalho humano com a criação de produtos sintéticos, a difusão da automatização no setor industrial e no dos serviços, o que faz com que você dependa menos da mão de obra humana para executar certas tarefas, a modernização do próprio setor agrícola, aumentando a capacidade de produção onde a modernização chega, e a diminuição das distâncias por conta do desenvolvimento das comunicações e dos meios de transporte, especialmente aí, há algumas décadas já, o avião, né? Que diminuiu as distâncias. No campo social, o contexto é de uma, primeiramente, difusão da seguridade social. Temos que lembrar que no século XIX ainda não se tinha muito difundida o sistema de seguridade social, especialmente da previdência social. A previdência social que as pessoas contavam eram seus filhos, para cuidar deles na idade, né, na maior idade. Ou a caridade cristã, também para aqueles que não tinham filhos ou tinham sido abandonados, muitas vezes a caridade cristã. Então, no momento em que ele escreve, década de 60, você vê o Estado assumindo essa função de seguridade social cada vez mais entre os povos, pelo menos no Ocidente. Também uma maior extensão dos movimentos sindicais, uma elevação progressiva da educação de base, que é o século XIX, muitos países não tinham educação básica como obrigatória. Já na década de 60 é cada vez maior o número de nações que aplicam a instrução de base. E também uma maior mobilidade social e o maior interesse do homem médio por se inteirar do que acontece no mundo, com a difusão do rádio e da televisão. E os próprios papas começam a ter uma nova relação com a mídia, porque a atuação deles passa a ser também midiática. Há um interesse na vida dos papas, em tudo que eles fazem, e que 100, 200 anos atrás não se sabia, né? Só quem estava ali em Roma. Então, ele fala desse contexto, e do ponto de vista político, ele fala também de um contexto em que os cidadãos participam cada vez mais da vida pública, né? Nós temos que lembrar que 20, 30 anos, 40 anos antes, as mulheres começam o movimento para poder votar, tudo isso, né? Também uma maior penetração dos poderes públicos no campo econômico e social. No campo internacional, a descolonização na África e na Ásia, então alguns países começam a
se liberar, ficar independentes das colônias, das suas metrópoles europeias, né? E também um aumento da interdependência entre os povos. Então, cada vez mais, os povos interdependentes e as barreiras de locomoção entre os povos migratórios cada vez menores. E, por fim, o desenvolvimento de uma rede de organismos de projeção mundial. E aí ele está pensando, sobretudo, na ONU e nos organismos anexos à ONU, que tinha sido fundada na década de 40 e que tinha, ainda na década de 60, uma perspectiva bem diferente da que temos hoje. Bem diferente da que temos hoje, né? Então, por isso também parece que São João 23 podia ter uma perspectiva tão otimista em relação à ONU, porque tinha uma perspectiva diferente, especialmente nas questões morais e nos temas morais. Então, esse é o contexto em que se situa todas essas mudanças sociais. Ela se dá um pouquinho antes da forte mudança cultural de 1968, do É Proibido Proibir. Então, ainda não se tinha, do ponto de vista moral, questões tão graves e problemáticas como aconteceriam depois, já no pontificado de Paulo VI. Paulo VI é que vai ter que lidar com um rojão da perspectiva moral, de desconstrução da moral cristã muito forte, uma descristianização muito forte. João 23 ainda não está lidando muito com essa realidade, né? E na primeira parte, então, da encíclica, São João 23, ele retoma algumas questões da Rerum Novarum e da 40º ano, que eu não vou falar porque já foram faladas em outras séries. Só é importante dizer que ele faz uma crítica, ele retoma a crítica ao conceito de negação da relação entre moral e economia. Ou seja, de uma livre concorrência sem limites, em que os salários, os juros seriam determinados de modo automático, exclusivo pelas leis do mercado, e de que o Estado não deveria, de forma alguma, intervir no campo econômico. Então, isso já estava dito na Rerum Novarum como condenado, como algo condenável, e ele retoma essa premissa. Também retoma a premissa da Rerum Novarum de crítica da acumulação excessiva de riquezas nas mãos de poucas pessoas, os grandes monopólios ou conglomerados, fazendo uma crítica a isso, bem como ao pagamento de salários insuficientes e que levam a condições de trabalho muitas vezes desumanas. E, por fim, também ele retoma da Rerum Novarum, isso é muito importante, você vê isso ultrapassar todos os documentos da doutrina social da Igreja, ou quase todos, ou os principais. A indicação de que a luta de classes, no sentido marxista, é contrária à natureza e à concepção cristã da vida. Porque é uma visão fechada, imanente, como se o mundo terminasse aqui em questões materiais. Então isso não é possível ser conciliado com a concepção cristã da vida. Mas, ao mesmo tempo, faz uma crítica também, assume a crítica a uma concorrência de tipo liberal, econômico, sem qualquer tipo de freio ou consideração moral. Então, esses dois extremos, assim como não foram aceitos na 40º ano e na Rerum Novarum, tampouco foram aceitos aqui por São João 23. Da encíclica 40º ano, ele retoma que entre comunismo e cristianismo, a oposição é radical. Uma oposição radical. E da Rádio Mensagem de Pentecostes, de 1941, do Papa Pio XII, ele retoma aquilo que eu já disse, que é irrefutável, a doutrina tradicional da Igreja ensina que é irrefutável a competência da Igreja de julgar se as bases de uma determinada ordem social estão de acordo com a ordem imutável que Deus manifestou por meio do direito natural e da revelação. A Igreja é mãe e mestra também em temas de costume, em temas morais e na aplicação desses princípios sobre a ordem social, né? Então, uma revisão que ele faz daqueles que o antecederam. Já trazendo as suas novas reflexões, na segunda parte, ele vai falar algo muito interessante. O seguinte, de que o mundo econômico é, antes de tudo, uma criação da iniciativa pessoal dos cidadãos, que desenvolve a sua atividade individualmente
ou em associações destinadas a promover interesses comuns. Com isso, ele responde a uma visão de mundo coletivista de que o Estado seria o principal promotor das atividades econômicas. Ele vai dizer que não. O motor inicial é a pessoa humana, são os indivíduos, individualmente ou associados. E o Estado, o papel do Estado é, sim, intervir para promover o bem comum, o benefício de todos os cidadãos. Mas não tem o Estado, isso é muito importante, a prerrogativa de ser o iniciador principal das atividades econômicas. E sim, as pessoas humanas, né? O Estado regula e intervém, mas ele não é a fonte dessas atividades, né? Então, ele nos fala que a ação do Estado deve estar pautada na questão social e econômica pelo princípio da subsidiariedade. Devem ter visto na série sobre 40º ano. O que é isso, subsidiariedade? Que não é lícito retirar dos indivíduos, a fim de transferir para a comunidade ou sociedades mais elevadas, aquilo que eles podem realizar pelas suas próprias forças. Então, é injusto entregar a uma sociedade maior, por exemplo, ao governo ou ao governo central, aquilo que sociedades menores têm condições de fazer. Do ponto de vista político, por exemplo, aquilo que o município tem condições de fazer não precisa e não deve ser feito pela União. Aquilo que o Estado tem condição de fazer. Agora, obviamente, se o município ou o Estado tem alguma dificuldade, a União atua, estou dando o exemplo brasileiro, claro, a União atua suplementando com uma atividade supletiva, mas nunca eliminando totalmente a atividade do ente menor. E assim também com as famílias. O Estado nunca, São João 23 também diz, nunca substituirá a família. Sobretudo na função de educação das novas gerações. O Estado pode auxiliar em situações muito graves de disfunção familiar gravíssima. Infelizmente, às vezes ele tem que entrar, mas é sempre uma solução longe de ser a melhor e mais adequada. O ideal é que o Estado fortaleça as famílias para que elas mesmas possam dar conta dessa função primordial e que é, antes de tudo, delas. Então, o princípio da subsidiariedade. Os entes maiores ajudam, mas não podem substituir aquilo que é próprio dos entes menores, né? De modo também que a presença do Estado na economia não pode jamais ter como meta reduzir a esfera da liberdade, da iniciativa pessoal dos cidadãos, como na época em que a encíclica foi escrita acontecia, por exemplo, na União Soviética. Acontecia na União Soviética um sufocamento das iniciativas e liberdades individuais, né? Era uma coisa que se vivia bastante neste momento. Lembrando que apenas um ano depois, em 1962, houve aquela querela entre Estados Unidos e União Soviética sobre a questão dos mísseis nucleares em Cuba. E um mês antes de ele escrever a encíclica, houve aquele evento da invasão da Baía dos Porcos. Então, estamos em Cuba, né? Estamos no meio, no coração da Guerra Fria, e o mundo inteiro com medo de estourar uma guerra nuclear. Tanto é que o mesmo São João 23 vai escrever uma outra encíclica, à luz do problema nuclear, chamada Pacem in Terris. Ele fala dessa questão. Então, isso é importante. Nenhum sistema econômico ou governamental que venha sufocar indevidamente a iniciativa individual, as liberdades individuais, não é um sistema possível de se compatibilizar com o cristianismo. Isso é muito importante, né? Porque, diz ele, onde falta a iniciativa pessoal dos indivíduos, domina a tirania política, né? Ao mesmo tempo, ele recorda que o outro lado, o outro extremo, tampouco é desejável. Onde falta ou é defeituosa a atuação do Estado, há também desordem. E os fracos acabam explorados pelos fortes menos escrupulosos, né? Então ele faz essa consideração. Depois ele vai falar de um tema que é chamado, ou pelo menos traduzido em português, em outras línguas também, como socialização. Cuidado! O pontífice não está a falar de socialismo.
O que é a socialização que ele insere com essa palavra na Mater et Magistra? É a multiplicação progressiva das relações dentro da convivência social, comportando a associação de várias formas de vida e de atividade e a criação de instituições jurídicas. Ou seja, o fenômeno do associativismo, por meio da criação de entidades e instituições que visem atender às mais diversas necessidades do ser humano, como um ser gregário, tanto por instituições ou entidades privadas, como públicas. E o Papa apresenta, então, duas causas principais dessa socialização, desse associativismo. O primeiro, a própria estrutura natural humana. O ser humano é um ser gregário. Então, uma tendência natural dele, quase que irreprimível, de se associar para fins que ultrapassam as capacidades de cada pessoa individualmente considerada. E também a socialização, no momento em que ele escreve, também é fruto de uma intervenção dos poderes públicos em questões sociais delicadas, como saúde, educação, orientação profissional. Então ele diz, existe uma função que o Estado está chamado a cumprir, mas ele faz uma advertência. Nunca com exclusão das iniciativas privadas e das entidades que ele chama também de corpos intermédios, como as igrejas, as associações, os clubes, as associações profissionais e de classe. Então ele fala mais no sentido de uma cooperação do Estado com as pessoas privadas e as entidades privadas. Nunca o Estado sozinho. A visão coletivista não é uma visão que se coaduna com o cristianismo, né? Agora, obviamente, que nasce a partir diria, a partir mais ou menos ali da década de 30, 40, uma percepção por parte do Estado como um Estado promotor de direitos sociais. Educação, saúde, né? Tratamento médico, formação profissional, habilitação ao trabalho, repouso, lazer. Então, um Estado que passa também a promover essas coisas. Mas, repito, sem exclusão da participação das pessoas e entidades privadas. Ele aqui, inclusive, nós podemos relembrar a multissecular atuação da Igreja no campo do que hoje nós chamamos os direitos sociais. No campo da educação, no campo da saúde, no campo do cuidado com os mais necessitados, no campo do cuidado com os enfermos, no campo do cuidado com os idosos. Então, ele ressalva que este tipo de atuação ela é muito benfazeja e, em algumas situações, isso que é interessante, é mais eficaz do que a própria atuação do Estado. Ou seja, as pessoas privadas e suas iniciativas, às vezes, chegam a lugares onde a estrutura institucional estatal não chega. Vemos isso muito claramente com as igrejas no Brasil. Tanto a Igreja Católica, como também a rede de auxílio social que as igrejas evangélicas também fazem em nosso país. E aí ele formula um dos pontos ou conceitos centrais, que até hoje é repetido, desta encíclica, que é o de bem comum. Ele diz que as autoridades públicas, então aí é um recado também para você, deputada Cristo Nieto, né? As autoridades públicas, elas devem buscar realizar uma concepção de bem comum. Ou seja, aquele bem que compreende o conjunto das condições sociais que permitem e favorecem nos homens o desenvolvimento integral da personalidade. Ou, como quer, por exemplo, um professor de filosofia do direito católico de Oxford, John Finnis, o florescimento da pessoa. Então, o fornecimento dessas condições sociais que não só permitem, como promovem e favorecem esse desenvolvimento integral ou esse florescimento humano a partir da garantia de bens humanos básicos, né? Então, é necessário que as autoridades públicas tenham como desiderato de todas as suas atuações o bem comum e não o seu bem privado ou apenas do seu grupo, né? Isso é importante. Depois, ele vai retomar algo que já era dito também, a questão da remuneração do trabalho, que deve dar condições mínimas
de sustentabilidade, sobretudo às famílias, para que não vivenciem uma vida infra-humana. E aí, fazendo um paralelo com o direito brasileiro, é daí que vem a noção também desse ensinamento que já vem da Rerum Novarum, de salário mínimo. Às vezes é triste porque o salário mínimo não consegue dar conta realmente dessas necessidades mínimas, do que seria um mínimo existencial. E aí entram também as políticas públicas de promoção social, de assistência social, para dar um suporte à população. Poderíamos dar um exemplo, atualmente no meio da Covid, o auxílio emergencial. Inclusive, na encíclica, o João 23, embora fale no âmbito internacional, fala da necessidade, durante catástrofes ou grandes fomes, etc., de que as nações mais aquinhoadas, mais desenvolvidas, oferecessem auxílios emergenciais. Não que o auxílio emergencial resolva. Também ele fala que depois seria necessário haver acordos de cooperação técnica e científica para que esses países menos desenvolvidos andassem com as próprias pernas. Mas que no momento da crise seria necessário, a expressão que ele usa, um auxílio emergencial, que é o que nós, de certa forma, vemos agora no meio da pandemia, que o governo federal tem feito. Então, essa é uma ideia que você encontra eco na doutrina social da igreja. No momento mais agudo da crise, como um paliativo. O Santo Padre é muito claro em dizer que é necessário dar condições para que depois essas pessoas ou essas nações andem com suas próprias pernas. Mas como um paliativo num momento agudo, sim, o auxílio emergencial é uma ideia que nós encontramos, inclusive, na Mater et Magistra, né? Então, ele também fala das exigências da justiça quanto às estruturas produtivas. Ou seja, de que as estruturas de produção elas têm que estar comprometidas com a dignidade da pessoa humana. Até hoje nós vemos países no mundo em que as jornadas laborais são excessivas, os salários pagos são diminutos e isso viola a dignidade da pessoa humana. E aqui também o Papa São João 23, ele retoma algo que é muito caro, inclusive a tradição medieval da Igreja, que são as empresas artesanais e as cooperativas de produção. Algo que nos lembra das corporações de ofício da Idade Média. Ou seja, daquele homem que tem uma relação tão íntima do trabalho, do fazer, com o produto, que ele é capaz de gerar um produto original. Imagina um artesão que faz uma bolsa à mão, que faz um sapato à mão. Então, São João 23, ele lembra com muito carinho e diz que esse tipo de iniciativa do pequeno produtor, do pequeno artesão, deve ser fomentado também dentro da vida social. Que eles não podem ser destruídos pelos grandes conglomerados transnacionais, pelas multinacionais, etc. De que existe um espaço para o pequeno comércio, o pequeno produtor, o comércio de bairro, a academia de ginástica de bairro, etc. Que essas pessoas devem ser, o seu trabalho deve ser promovido, e também o nosso cuidado como cristãos de auxiliá-los, ou seja, dar uma preferência, por que não, a um comércio de esquina, etc., que justamente são aqueles que geralmente mantêm as estruturas familiares básicas, né? Então ele dá muita atenção a isso e cria um subtópico só para esse tema. Fala também da possibilidade, não como uma imposição, de uma presença mais ativa dos trabalhadores nas médias e grandes empresas, seja em conselhos de gestão, seja inclusive na participação nos lucros. E aí, essa ideia dá origem ao artigo 7º, se não me engano, inciso 11, se não me falha a memória. No artigo 7º, um dos incisos do artigo 7º da nossa Constituição fala que é possível por lei, essa lei nunca foi publicada, mas é possível por lei prever a participação dos empregados na gestão da empresa e também participação nos lucros. Então, essa é uma ideia que entrou em nossa Constituição de 88 e que tem sua origem na Mater et Magistra de 1961. Lembremos que dentro da Constituição de 88 havia ainda uma influência muito forte da Igreja Católica sobre vários
dos constituintes. Então, muitas dessas ideias da doutrina social da Igreja acabam, de uma forma ou de outra, entrando na Constituição. E também a doutrina social da Igreja nos dá uma possibilidade de fazer leitura desses conceitos constitucionais, excluindo os dois extremos que não são compatíveis com a visão cristã. Tanto o extremo comunista ou socialista, como o esquema do capitalismo selvagem, sem nenhum tipo de controle ou regulação. Então, é possível, por exemplo, quando a Constituição brasileira fala em função social da propriedade ou da empresa, coisa que São João 23 também fala aqui, fazer uma leitura de acordo, por exemplo, com a tradição cristã, uma tradição que decorre da Idade Média, desde São Tomás, ou seja, de que os bens devem estar também ordenados ao bem comum. E isso engloba, também vai ser dito aqui na encíclica, o direito natural à propriedade privada. Então ele retoma algo que Rerum Novarum já havia explicitado, que é típico da tradição católica de pensamento social, de que há um direito natural à propriedade privada sobre os bens de consumo, aqueles que consumimos imediatamente, mas também sobre os bens produtivos. Então, esse direito se funda sobre uma prioridade ontológica e finalística de cada ser humano em relação à sociedade. Então, e aí ele faz uma crítica dizendo o seguinte: nos regimes políticos que não reconhecem esse direito de propriedade privada sobre os bens produtivos, são oprimidas ou sufocadas as expressões fundamentais da liberdade. Então, aqui ele faz uma crítica direta àqueles sistemas governamentais sociais já presentes na década de 60, hoje presentes em menor escala, mas ainda presentes nos dias de hoje, em que o direito de propriedade privada, não só sobre os bens de consumo, a comida ou a vestimenta, mas inclusive sobre os bens produtivos, em que eles são cerceados. Essa também não é uma visão compatível com a visão cristã, que vê a propriedade privada, inclusive dos bens produtivos, como um direito natural e que deve ser difundido cada vez mais a uma parcela cada vez maior da população. Ele diz também que a propriedade pública é legítima como modo de o Estado atuar no sistema social e econômico, porém sempre em caráter subsidiário. Não é tarefa do Estado ser o agente promotor principal da iniciativa econômica. Essa não é uma ordenação adequada das atividades econômicas quando o Estado assume esse protagonismo. O Estado tem papel econômico subsidiário, né? E ele fala também, como eu disse, da função social da propriedade, mas que não pode se confundir com uma visão de que os bens produtivos deveriam ser todos coletivizados. Então, por exemplo, isso pode nos dar uma chave de leitura para aqueles artigos da Constituição Federal Brasileira que falam da função social da propriedade. Nós não precisamos xingar a função social da propriedade presente na Constituição, achar que necessariamente a leitura e interpretação dela deverá ser feita sob uma chave socialista. É possível resgatar o conceito da função social da propriedade presente na Constituição e fazer uma leitura adequada à luz da doutrina social da Igreja. O texto da Constituição está lá. Não vai ser modificado, não vai ser retirado, a não ser que fizéssemos uma nova Constituição. Cabe aos intérpretes fazer uma interpretação adequada. E a doutrina social da Igreja nos dá chaves para isso. Numa terceira parte, já caminhando agora para o final, ele tem toda uma longa sessão sobre a agricultura. Eu não vou entrar nesse tema, é bem específica, bem interessante, em que ele estimula que se evite o êxodo do campo. Mas para que isso aconteça, é necessário que se ofereçam condições para que o homem permaneça no campo. Serviços públicos essenciais, linhas de crédito, tributação específica, previdência social específica. Temos que lembrar que o homem do campo se cansa, o tipo de trabalho
é muito mais cansativo. Então você tem que ter algumas características da Previdência Social que são específicas. Então ele olha as especificidades do meio agrícola, buscando então evitar o êxodo em massa, que na década de 60 já começa a se dar de maneira muito acentuada. Mas são questões mais técnicas que eu não tratarei aqui. E ele fala também que nós cristãos devemos estar atentos aos grandes desníveis sociais ocorridos, tanto dentro das nossas sociedades nacionais, como no plano internacional. E aí ele exprime um desiderato, a partir da noção de caridade cristã, de que os países mais desenvolvidos possam auxiliar os menos desenvolvidos a partir de uma noção de solidariedade e fraternidade cristã. Ele deixa isso muito claro. Qualquer noção de solidariedade e fraternidade que exclua Deus acaba levando à guerra entre os povos e a subjugar um homem a outro. Então ele vai dizer aquilo que eu já falei da cooperação científica e técnica, do auxílio emergencial, mas ele diz uma coisa muito importante, e aí já na parte final, que é o seguinte, que se nós tirarmos Deus do horizonte da ordem moral, do horizonte da solidariedade, do horizonte da fraternidade, o que acontecerá é que a ordem social vai se desintegrar. Essa é a palavra que ele usa. O homem não é só formado de matéria, mas é também um ser espiritual dotado de inteligência e liberdade. Aí ele diz assim, o homem exige, portanto, uma ordem moral e religiosa, que mais do que todos e quaisquer valores materiais, influi na direção e nas soluções que deve dar aos problemas da vida individual e comunitária dentro das comunidades nacionais e nas relações entre estas. E ele fala uma coisa muito forte, eu acho. A verdade é que mesmo os progressos científicos e técnicos apresentam problemas humanos de dimensões mundiais, apenas solúveis, presta atenção agora, à luz de uma sincera e ativa fé em Deus, princípio e fim do homem e do mundo. Olha a coragem que este homem tem no mundo que já está se descristianizando, que já está se laicizando, dizer: excluamos Deus do debate público, excluamos a religião da definição das políticas públicas e nós teremos um problema grave de crise e convulsão social. E aí fica uma pergunta que aqui é o Vitor, o diácono Vitor falando. Será que não é este cenário que nós estamos assistindo em nosso país e no mundo? A declaração pública da morte de Deus, de que Deus não tem a visão moral, não tem nenhuma relevância na vida pública. Será que isso não está nas causas? É uma pergunta que eu deixo para reflexão. Não está nas causas das convulsões sociais gravíssimas que estamos vivendo hoje no mundo inteiro? Atentados terroristas, destruição de igrejas, destruição da família, as pessoas confusas, as pessoas estão sofrendo confusas. Sofrimentos psíquicos, sofrimentos emocionais, para além dos materiais. Por isso, inclusive, São João 23 diz o seguinte: uma progressiva insatisfação que se difunde nos países de alto nível de vida, desfazendo a ilusão do sonhado paraíso terrestre. Damos melhores condições de vida, estado do bem-estar social, e o homem continua infeliz, e o homem continua confuso. É necessário, diz o Papa, que a humanidade se dê conta de suas limitações e se volte para os valores do Espírito. Haveria muito mais coisa a dizer, mas acho que o nosso tempo já está um pouquinho estourado. E termino, então, com essa frase dele. É necessário que a humanidade se dê conta de suas limitações em sua condição criatural, não somos criadores,
somos criaturas, e demos novamente importância aos valores do espírito. É isso. Maravilhosa sua aula, Vitor, para variar, né? Nós somos seus fãs, eu falo isso porque meu marido mesmo acabou de mandar mensagem aqui nos comentários, né? Falando aula top mesmo, parabéns, Vitor. Vários comentários aqui elogiosos também. E é sempre uma bênção poder aprender, né? Conhecer ainda mais a abundância de conhecimento que tem a doutrina da igreja. E essa encíclica, sem dúvida, é uma fonte inesgotável de conteúdo. Inclusive, eu estou com ela aqui, eu ia até mostrar para vocês, né? E outra questão, para avisar os amigos aqui que estão nos ouvindo, nos assistindo, o Vitor também citou esta encíclica, Pater Intere, que também foi escrita pelo mesmo autor da Mater Magistra, ou seja, São João 23. Então tem Pater Intere aqui, como ele citou, e Mater Magistra aqui. Tudo bem que está invertido, mas acho que vocês conseguem enxergar, né? E eu queria só pedir licença, Vitor, para ler só um trechinho da conclusão, na verdade, que é belíssimo e vem muito, obviamente, casar com tudo aquilo que você mencionou brilhantemente. Realmente o nosso tempo acaba sendo muito exíguo, isso é muito lamentável, mas eu acho que você conseguiu, com muita propriedade, expor o conteúdo com muita clareza e fez a síntese de tudo que está escrito, né, na Mater Magistra. Então, eu só vou pedir licença para ler esse trechinho aqui, que está aqui na conclusão, como vocês podem ver. E diz o seguinte: trata-se da doutrina da Igreja Católica e Apostólica, mãe e mestra de todas as gentes, cuja luz ilumina e abrasa, cuja voz, ao ensinar cheia de sabedoria celestial, pertence a todos os tempos, cuja virtude oferece sempre remédios eficazes, suscetíveis de trazerem solução para as crescentes necessidades dos homens, para as angústias e aflições desta vida. A esta voz une-se em perfeita harmonia a voz antiquíssima do salmista, que sem descanso conforta e alenta as nossas almas. Ouvirei o que me diz o Senhor Deus ao seu povo e aos seus santos, aqueles que para ele se voltam de coração, ele vai anunciar a paz. Não há dúvida. Está já perto a salvação para os que o temem, e a glória do Senhor de voltar à nossa terra. Encontraram-se a verdade e a bondade, e a paz e a justiça oscularam-se. Brotou da terra a verdade e floresceu, e no céu apareceu a justiça. O Senhor há de dar-nos todo o bem. A nossa terra produzirá o seu fruto. Adiante irá a justiça a iluminar com os seus passos o caminho. E aqui ele encerra praticamente, né? Teria mais um trechinho, mas parei aqui. Fiz questão de ler aqui esse trecho para complementar, na verdade, nem precisaria de complemento de modo algum, mas eu me deparei, quando eu abri aqui a encíclica, eu me deparei logo com essa frase final. E é muito interessante porque ontem, né, Vitor, algumas pessoas que estavam assistindo a live são pessoas que eram protestantes e estão se convertendo ao catolicismo. Então, de algum modo, né, eu acredito que algumas dessas pessoas estejam aqui com a gente hoje. Então, aqui vai mostrar como que a Igreja Católica é esse primor, né? Como que a Igreja Católica, ela educa mesmo para o céu, para as virtudes, buscando aquilo que é de fato sobrenatural, espiritual, mas nós vivendo aqui nesta terra, aspirando as coisas do alto, mas sem que nos tornemos mundanos. Então, eu quis ler justamente por isso. E agora, né, a gente pode fazer algumas perguntinhas? Pode, claro. Então, eu vou controlar aqui o tempo, né, para também a gente não exceder muito, até porque eu já te agradeço, porque hoje é sexta-feira à noite, né, você está com seus filhos também, com essa família. Bem, a primeira pergunta, na verdade, tem a ver com aquela questão que você comentou, né, por exemplo, que o auxílio emergencial, no caso da própria encíclica aqui citada, seria uma espécie de paliativo, e aí seria sobre as cotas, por exemplo, as cotas sociais, as cotas raciais, que seriam, entre aspas, paliativos. Essas é a defesa, digamos assim, dessas cotas, das pessoas que defendem essas cotas. Se coaduna com a doutrina da igreja? Essa é a pergunta. Então, vamos lá, essa é uma pergunta difícil. Vamos lá. Primeiro, obviamente, a questão de que é um paliativo. Jamais poderia ser uma coisa estendida ad eternum, né? Agora, seria difícil dizer, eu particularmente tenho minha posição sobre isso, mas seria difícil dizer que uma pessoa que defenda esse sistema estaria totalmente contrária a modo de ser da igreja. Inclusive, o São João 23 diz na encíclica, no final,
que é possível que em questões de doutrina social, sociais e econômicas, cristãos bem-intencionados divirjam entre si. E que em espírito de fraternidade verdadeiramente cristã, eles devem se respeitar. Então ele diz que é possível haver uma dissensão. Eu conheço pessoas muito bem intencionadas, cristãs, tanto católicas como evangélicas, que acham que esta política pública é uma política pública que visa a promoção da dignidade de grupos sociais que ao longo da história do nosso país, no caso, ou de outros países, acabaram caindo em estruturas sociais de marginalização. Tá? Então, eu não vou afirmar, não tenho condições de afirmar que uma pessoa que proponha isso esteja mal intencionada. Acho que essa coisa deve ser vista de maneira muito cuidadosa, muito delicada, porque não é uma solução permanente, né? Mas eu realmente acredito que existem cristãos bem intencionados que acham que isso é uma forma de solucionar o problema da marginalização social de alguns grupos sociais. A doutrina social da Igreja, através de suas encíclicas oficiais, nunca falou especificamente sobre esse tema, deixando esse tema, sim, para a análise cuidadosa e aplicação cuidadosa dos cristãos dentro de cada realidade social. Só lembro uma coisa, dentro de outras experiências históricas, dou o exemplo da experiência histórica cristã oriental, porque eu sou diácono católico oriental, havia no Império Turco Otomano essa metodologia de lidar com os grupos sociais e dar cargos para os grupos sociais de acordo com sua representatividade sociológica. Eram chamados os miletes. Então tinha um milete ortodoxo, tinha um milete católico melquita, que era o da minha igreja oriental. Então, não é dizer que isso é uma novidade dos nossos tempos, mas é um tema muito explosivo, delicado, e eu conheço pessoalmente pessoas cristãs sinceras que acham que é uma política pública que busca melhorar a condição de grupos historicamente marginalizados. Mas não vou dizer, que não seria correto dizer que a doutrina social da Igreja tem uma resposta pronta e definitiva para essa questão. Não tem. Maravilha, Vitor. Uma pergunta da Elizabeth Costa. Eu acho que tem a ver, ela perguntou assim, o que o senhor tem a dizer sobre a cristofobia? Eu acredito que ela esteja falando isso acerca daquele último comentário que você fez sobre São João 23, que, de fato, tudo aquilo que ele demonstra na encíclica é muito atual, né? A perseguição, etc., essa destruição e a degradação moral da sociedade. Então, eu acredito que tem a ver com isso. Aí ela pergunta o que você tem a dizer, né, sobre a cristofobia. Pergunta da Elizabeth Costa. Então, Elizabeth, a cristofobia que nós vivemos hoje, em que a população majoritária cristã fica acuada em sua crença, porque é vista como, desculpa a expressão, mas o saco de pancada que pode receber todo tipo de ofensa, todo tipo de vitupério, todo tipo de vilipêndio, e quase como que o filho que quer matar seu próprio pai. A civilização ocidental, como nós a conhecemos hoje, a brasileira, é fruto, sobretudo, da matriz cristã e cristã católica. Então, renegar essa realidade, que para além de religiosa, é também histórica e cultural em nosso país, é um sintoma de que nós estamos um tanto quanto perdidos. Perdemos a identidade. E quando essa identidade é perdida, e certas minorias influentes, poderosas, percebem as fraturas nessa identidade, então elas começam a calcar aos pés a cultura cristã, e não só a cultura, mais grave do que calcar a cultura cristã, é calcar os próprios cristãos. Porque não se iludam. Do ataque à cultura cristã, que fundou a civilização ocidental, nós teremos um ataque às pessoas cristãs. De modo que nós podemos dizer que hoje, embora o martírio de cristãos não seja mais nas arenas romanas, vivemos um chamado martírio branco do ostracismo social, acadêmico, político,
né? E que São João 23 nos exorta também, não tive tempo de falar, a atuar como fermento na massa, especialmente os leigos, ocupando espaços e demonstrando que a visão de mundo cristã, ao fim e ao cabo, é uma visão que promove a dignidade da pessoa humana, a concórdia e a paz entre os povos, inclusive com aqueles povos que não são cristãos. Tipo uma cultura de concórdia e de paz. Mas nós vemos justamente isso que você está a dizer. A cristofobia e o novo martírio de nossos tempos. Não mais. Em alguns lugares ainda derramamento de sangue, é verdade. Aqui no Brasil, ainda não. Porém, este martírio do ostracismo em relação à vida pública, acadêmica, social, política, no mundo profissional e por aí vai. E é um problema grave, gravíssimo. Perfeitamente, Vitor. A gente está chegando no nosso limite aqui praticamente de tempo, mas tem uma... Na verdade, não é bem uma pergunta, não. Você vai entender. É o Tiago. Só justificando aqui, o Tiago, ele não é padre, tá? Ele é diácono permanente. Diácono. Diácono da igreja. É que ele chamou de padre. Enfim, aí o Tiago pergunta assim, o senhor não gostaria de se mudar para Imperatriz? Acho que é Maranhão, né? O senhor vai ser muito bem recebido aqui. Minha paróquia, onde eu estou provisionado, fica aqui no Rio de Janeiro. Então, se torna até por imperativos eclesiásticos de cuidado com o povo greco-católico melquita do Rio de Janeiro. Meu lugar é aqui, cuidando do rebanho, junto com o meu bispo, né? O rebanho para o qual ele me provisionou. Então, razões de ordem superior me ligam à cidade do Rio de Janeiro. Tá vendo? É que eles querem, pelo que eu estou entendendo aqui, a aula foi tão sensacional que eles querem te convidar também, né? Tá vendo? Para você expandir aqui para além das fronteiras regionais, vamos dizer assim, né? Para que a sua aula chegue em muitos lugares. Então, Vitor, só tenho a te agradecer. A gente está aqui no nosso limite de tempo, né? Então, eu quero realmente agradecer muito, não só a sua presença, mas a aula excepcional que você nos deu aqui nessa noite. Né? Agradeço também a sua esposa por ter cedido o seu tempo para nós, ainda mais numa sexta-feira de noite. Então, fica aqui o nosso muito obrigada. Né? E se quiser fazer as considerações finais também, pode ficar à vontade. Como consideração final, retomando tanto a pergunta da Elizabeth como a mensagem de João 23, ele termina exortando os fiéis, especialmente os leigos, a serem fermento na massa. E exorta que todos esses temas de doutrina social da igreja sejam promovidos nas igrejas, nas paróquias, nos meios de comunicação social, que é justamente essa ideia que a Cristo Nieto teve e, com muito brilhantismo, tem levado adiante com excelentes palestrantes. Eu conheço alguns deles, a maioria deles são excelentes, eu sei. Conheço-os pessoalmente, a maioria deles, pelo menos. Então, a mensagem final que fica é: sejamos fermentos na massa, elevando a bandeira do Cristo Rei sobre os nossos trabalhos, o nosso lazer, as nossas universidades e escolas, para que, através dos nossos pés, das nossas mãos, das nossas bocas, dos nossos atos e testemunhos, para que Ele, o Cristo, reine. Amém, Vitor. Muito obrigada mais uma vez. Só lembrando a todos, o Vitor é um dos maiores juristas, um dos juristas mais excepcionais que eu conheço. Não, é verdade. Falo isso de coração. Várias vezes eu vou lá tirar dúvida com ele, tá, gente? E mais ainda, ele também é um dos maiores canonistas, eu não vou dizer do Rio de Janeiro, não, vou dizer do Brasil. Ele é um dos maiores canonistas. É verdade, Vitor, sem falsa modéstia, é verdade mesmo. E eu tenho certeza que quem te conhece vai concordar comigo. E só para também deixar claro que as lives todas, para quem está perguntando, as lives ficaram todas devidamente salvas, registradas ali no meu canal, aliás, aqui no Instagram e também no canal do YouTube. Tá? Para quem, porventura, chegou atrasado ou não pôde assistir, não tem problema, né? Ficarão todas elas gravadas, tá certo? Então, Vitor, mais uma vez, muito obrigada. Que Deus abençoe você e a sua família. Deus abençoe a todos vocês também, tá bem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
Obrigada a todos que estiveram conosco nesse dia, nessa noite, nessa aula brilhante. Uma santa noite a todos e bom final de semana. Beijo grande, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, Vitor.